Boa noite, bancários e bancárias. Eu sou Juvândia Moreira, presidenta do sindicato, e nós estamos aqui em mais um Momento Bancário em Debate. E hoje nós vamos conversar sobre o balanço, fazer um balanço dos 5 anos da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma das leis mais conhecidas pelos brasileiros, segundo pesquisa recente. É uma lei que ficou muito conhecida pelos brasileiros. Isso foi bastante importante. Acho que a própria Maria da Penha e várias entidades de organizações feministas, movimento sindical, ajudaram a divulgar a Lei Maria da Penha e defenderam a Lei Maria da Penha. E a gente aqui hoje, nós temos duas companheiras que vão ajudar a fazer esse debate e esse balanço, a falar da importância da Lei Maria da Penha e falar também dos dados da violência, que, analisando os dados, a gente vai ver porque é tão necessário ter uma lei específica para este assunto. A primeira é a Neiva Maria, que é diretora do sindicato aqui dos bancários, é bancária do Bradesco e também é do coletivo de gênero aqui do sindicato, né? Então faz essa discussão, todo esse debate aí que a gente tem feito com os bancários e bancárias, da participação das mulheres no mercado de trabalho, toda essa discussão de gênero a gente faz aqui nesse coletivo. Nós estamos também, boa noite, Neiva, obrigada aí pela sua presença. Bancárias. Nós estamos também aqui com a companheira Sônia Coelho, que é da Sempre Viva Organização Feminista e também da Marcha Mundial de Mulheres. Boa noite, Sônia, obrigado pela presença. Boa noite, bom, nós, como eu estava dizendo, temos dados ainda que nos envergonham e que a gente precisa combater. Por exemplo, no Brasil só tem 450 delegacias de defesa da mulher, né? E uma mulher é agredida a cada 24 segundos. E 10 mulheres morrem diariamente vítimas da violência doméstica. Nós precisamos combater esse problema. E aí, só por esses números, a gente já vê a importância da Lei Maria da Penha, e nós vamos agora entender um pouco o que é essa Lei Maria da Penha, o que trouxe de novo a Lei Maria da Penha. Não tinha lei que combatia o assassinato, a agressão, né? Por que a Lei Maria da Penha? Nós vamos conversar um pouco sobre isso. E aí nós temos também o Disque Denúncia, que foi criado lá pelo governo federal, e é de 2006, foi criado em 2006, de 2006 até hoje, ele registra 237.271 relatos de violência, né? 141.838 foram violência física, 62.326 violência psicológica, que é outro tipo de violência, 23.456 violência moral, 3.780, violência patrimonial. Aí tem a 4.686, violência sexual, casos de violência sexual. Tem cárcere privado e tem 164 denúncias de tráfico de mulheres. Essa, infelizmente, ainda é uma realidade aqui no nosso país. Agora, de acordo com a Secretaria de Política para as Mulheres, a maior parte das mulheres que entrou em contato com o Disque Denúncia, o número 180, né, é parda, 46%. Tem entre 20 e 40 anos, 64%. Cursou parte ou todo o ensino fundamental, 46%. Convive com agressor há mais de 10 anos, 40% das mulheres. Dados indicam ainda que 87% das mulheres, das pessoas que fazem a denúncia, são a própria vítima. 87%. Mas tem aí um tanto de pessoas que fazem a denúncia, não são a própria vítima, e é uma novidade da Lei Maria da Penha. Sônia, fala um pouco para a gente assim, o que a Lei Maria da Penha trouxe de novo? Eu acho que o que ela traz de novo é que ela desnaturaliza a violência, né? A violência contra a mulher passa a ser vista como um crime. Além do que, a Lei Maria da Penha, ela tem um conjunto de medidas, né, que não são só punitivas, mas também preventivas, né, da violência, que isso a torna uma lei integral. Então, se pensa em prevenir, se pensa também em punir, né, que é o diferencial de outras leis, né? Então, isso
para combater a violência doméstica, que você não pode combater só com prisão, só com punição, ter a prevenção é fundamental. Não significa que esteja, na realidade, funcionando como deveria, mas consta na lei. Neiva, o que você destaca aí da Lei Maria da Penha? Bom, Giovanni, eu acho que assim, um dos grandes avanços da lei é porque ela, como a Sônia falou, ela tipifica a violência doméstica como crime. Porque antes a violência doméstica ela era tida como um crime de menor potencial ofensivo. Era discutido como os crimes de trânsito, como uma briga de bar. Então, a lei ela vem trazer esse componente da violência de gênero, dizer que tem desigualdades na sociedade, que essas desigualdades elas vão afetar as mulheres e os homens de forma diferente e que a violência ela é uma questão de poder, é uma questão a que a mulher está submetida. Segundo o anuário das mulheres do DIEESE, 28% das mulheres elas morrem dentro de casa. Então é uma questão muito séria e a lei ela vai dizer isso, é um crime, não pode ser, a punição não pode ser só uma cesta básica, não pode mais haver fiança, ele vai ter que mudar o Código Penal, esse homem vai ter que responder a processo, essa mulher vai ter que ser preservada, vai ter que ter sua vida garantida, porque a violência contra a mulher ela vai ser vista como um crime contra os direitos humanos das mulheres. Uma novidade, eu acho que também bem importante, é que antes, quem podia denunciar, só quem podia denunciar era a pessoa agredida, ou seja, a mulher, né? Hoje, qualquer um pode denunciar. É aquela história de que a briga de marido e mulher, ninguém pode meter a colher. Quer dizer, você pode deixar a mulher morrer lá, mas não pode interferir? Claro que não, né? Entendeu? É violência de qualquer maneira, você tem que meter a colher, sim, né? E aí, foi uma mudança importante que a lei trouxe, né? Além disso que vocês falaram aqui. Eu lembro que a Marta Suplicy teve aqui no sindicato, esse ano mesmo, né? E ela dizia o seguinte, que quando ela fazia aquele programa TV Mulher, ela recebeu um pedido de ajuda de uma mulher, uma carta, e dizia assim, ai Marta, o que eu faço? Meu marido cortou minha orelha. Né? A mulher disse o seguinte, que ela sofreu violência, o marido cortou uma das orelhas dela. Né? E aí a Marta ficou pensando, meu Deus, o que eu falo para essa mulher? E aí a Marta falou assim, não, vai na delegacia, denuncia. Naquela época, né? Denuncia, tal. Aí depois ela mandou outra carta para a Marta dizendo o seguinte, tudo bem, se eu for, aí quando eu voltar para casa, porque eu não tenho para onde voltar, ele vai cortar outra orelha. Né? Se não fizer uma coisa pior, vai cortar outra orelha. Você estava falando que a lei não fala só da punição ou só da denúncia, mas ela traz outras medidas, que eu acho que é um pouco dessa história do para onde a mulher vai, né? Se ela não tiver autonomia financeira, como é que ela vai fazer para denunciar? Ela fica... E ela muitas vezes ficou impedida de denunciar, de levar o caso adiante, porque ela não tinha essa condição financeira. O que a lei traz nesse sentido? Eu acho que tinha até um próprio aspecto nisso, né, que era aquela coisa que a mulher, ela ia na delegacia, fazia a denúncia, ela própria tinha que voltar, né, com a intimação, entregar, né, para o agressor, né, isso é uma coisa também que mudou, né. E acho que em relação à prevenção, o que a gente precisa bastante é ter campanhas educativas, né, em relação à lei, em relação aos direitos, que nós temos ainda muito pouco, né, esses aspectos da prevenção. Em relação às mulheres, por exemplo, ameaçadas de morte, isso é uma denúncia que a gente faz ainda, que muitos municípios, por exemplo, no estado de São Paulo, né, ou em regiões, você não tem uma casa-abrigo, né, que a mulher que está ameaçada de morte possa ir para esse lugar. Você não tem, em São Paulo, uma cidade com 20 milhões de habitantes, nós não temos, por exemplo, uma casa de passagem. Isso são equipamentos, né, fundamentais. Casa-abrigo, o que é casa de passagem? Para proteger. Na casa-abrigo, a mulher ameaçada de morte, ela fica lá em sigilo, ela fica naquela casa durante 3 meses, resolvendo a denúncia com a situação na justiça, porque ela está numa situação que o agressor não pode ter nenhum contato. Né? A casa de passagem não, ela está ameaçada, mas ela fica alguns dias até ela arrumar um jeito de ir para casa de alguma amiga, de alguma pessoa que ela tenha confiança, ou ela acha que ela pode
né, resolver a situação. Porque antes, inclusive, você estava falando uma coisa aqui que eu estava lembrando. A mulher passava por toda essa situação de violência, saía de casa para fugir da morte, né, de uma situação pior, e ainda corria o risco, se ela não comprovasse essa situação, corria o risco de perder, de ser acusada de abandono do lar. Exatamente, né? Isso não existe mais, né? Isso não existe mais. Ela tem sempre preservada todos os seus direitos. E tem também as medidas protetivas, né? Que é o juiz pode afastar o agressor, né, da casa por um período, estabelecer, né, uma distância que ele pode chegar. Agora, claro que a gente tem muita dificuldade ainda para os juízes colocar essas medidas, porque as mulheres chegam nas delegacias, muitas vezes, e não é informada desse direito. A gente está vendo caso em que, às vezes, as mulheres assinam papéis na delegacia abrindo mão do direito das medidas protetivas, né? Porque muitas vezes mas como? Os operadores de direito, assim, que tem que informar a mulher, que tem que falar para ela qual é o direito dela, né? Quando ela chega ali na delegacia, faz o boletim de ocorrência, não tem interesse, não deixa... continua ainda tratando, né, como uma coisa menor, como a violência contra a mulher como uma coisa menor. Tipo, volte para casa e resolva o problema com o seu marido. Volte para casa e resolva, né? Isso é parte da nossa cultura machista ainda, né? As delegacias no Brasil ainda não estão preparadas para receber essa denúncia. A gente fez um seminário aqui. Nem o juiz, né? Nem o judiciário, porque também é machista, né? Majoritariamente masculino. O judiciário ele é majoritariamente masculino. Você dificilmente encontra mulheres como desembargadoras, né? Enfim, juízas mesmo. Poucas mulheres juízas. A gente fez aquele seminário aqui e acho que a promotora falava isso pra gente, né? Doutora Vindamini, né? Do tratamento das mulheres na delegacia. Você lembra, Nívia? Inclusive, assim, dentro das ações que o poder público deveria tomar para fazer de fato implementar a lei, porque assim, nesses 5 anos da Lei Maria da Penha, nós primeiro estamos comemorando muito, porque tudo isso que a gente está falando aqui é uma vitória do ponto de vista simbólico de você mudar a sociedade, ter um outro olhar para essas questões. Porém, há muito ainda que avançar, e você falou bem... dos operadores do direito, dos servidores públicos, das delegacias que não... Primeiro, deveria ter mais delegacias, né? Elas deveriam ser melhor equipadas, especializadas, funcionar 24 horas, porque as delegacias fecham, as mulheres não têm como dar queixa à noite, nem final de semana. E assim, o governo federal ele tem lá um pacto de enfrentamento à violência às mulheres, né? Que os municípios e os estados... são signatários. O Estado de São Paulo foi o último a assinar esse pacto, mas assinou. E o município também. E nesse pacto, você prevê, inclusive, que tenha capacitação para os servidores, capacitação para todos os níveis de servidores, para entender a lei, para fazer com que ela aplique, inclusive os operadores do direito, as campanhas que a Sônia falou, porque toda a sociedade tem que se apropriar, tem que saber cobrar. Só que, assim, na ponta, né, a informação básica para as mulheres, quando elas chegam à delegacia, elas não têm. Que é saber seus direitos, que é saber que elas só podem retirar queixa na frente do juiz, que elas não podem levar intimação. Porque um grande problema antes da Lei Maria da Penha é que as mulheres faziam a denúncia e, até por pressão da família, do marido, né, que é o agressor normalmente, próprias, né? Elas iam lá e sem condição, sem alternativa, condição financeira, elas iam à delegacia e retiravam a queixa. E hoje isso não é possível de fazer desta forma. É um avanço da lei. É um avanço da lei, só perante o juiz. Embora a gente saiba que essa questão do círculo da violência, muitas vezes essa mulher ela não consegue romper esse círculo, porque muitas vezes este homem, né, está inserido lá no contexto familiar, é o pai, pessoas muitas vezes que ela ama e que ela está sofrendo uma violência de que ela não tem como romper. E, inclusive, nas medidas que a Sônia também falou, a gente tem que pensar como que você vai gerar renda e autonomia financeira para que as mulheres possam romper esses círculos, né? Conseguir sair disso e ter uma vida diferente, sem violência, com respeito aos direitos, né?
humanos fundamentais. Então. Certo, nós vamos para o intervalo agora, vamos ver um vídeo o vídeo é do Abraço Solidário. Foi um ato feito em memória às vítimas de violência doméstica, aqui realizado na dia 5, né, que era o dia do aniversário. Dia 4. Comemorando aí os 5 anos da Lei Maria da Penha. Foi feita aí em frente ao Tribunal de Justiça de São Paulo. E aí, em seguida, a gente volta para as nossas companheiras responder por que a lei chama Maria da Penha. Quem é a Maria da Penha? Há 5 anos, as mulheres deram um importante passo pelo combate à violência doméstica, com a criação da Lei Maria da Penha. Na última semana, um abraço simbólico em frente ao Tribunal de Justiça de São Paulo, na Praça da Sé, representou uma homenagem às vítimas que já sofreram com esse crime. Uma mulher é agredida a cada 24 segundos. Pelo menos 10 mulheres morrem diariamente vitimadas pela agressão. Em todo o país, existem 450 delegacias da defesa da mulher. A Lei Maria da Penha estipulou a criação de juizados especiais de violência doméstica e familiar contra a mulher, mas a questão ainda não saiu do papel. Dos 5.500 municípios brasileiros, apenas 72 possuem juizados ou varas adaptadas para cuidar da questão, sendo somente um juizado para a cidade de São Paulo e todo o estado paulista. O ato no centro da cidade também foi uma cobrança por políticas públicas em defesa de milhares de mulheres que ainda sofrem com essa violência no Brasil. Muito bem, nós falamos aqui esse vídeo mostra o ato que foi feito na semana passada. Eu queria que a Sônia falasse um pouco por que a lei chama Maria da Penha, né? Quem é a Maria da Penha e também falasse um pouco da ideia de organizar esse ato em frente ao Tribunal de Justiça e por que em frente ao Tribunal de Justiça. Na verdade, Maria da Penha tem esse nome, a lei tem esse nome porque é uma pessoa que sofreu, né, uma grave violência, né, o marido tentou matá-la, ela foi para o hospital, ficou paraplégica, ela volta para casa, né, o marido tenta matá-la de novo com um choque elétrico e ela recorre aqui, né, no país, né, lá no Ceará, onde ela vivia, recorre à justiça brasileira e a justiça brasileira não dá nenhum encaminhamento ao processo, ele fica impune, né, até que grupos de mulheres levam essa denúncia para a OEA. Aí o Brasil foi obrigada, né, porque assinou já várias convenções, o Brasil foi obrigada a fazer justiça, ela acabou recebendo uma indenização, ele foi preso por pouco tempo, mas foi punido, né, então essa coisa que simboliza, né, a luta das mulheres contra a impunidade, né, porque acho que a Lei Maria da Penha é um principal instrumento que a gente tem contra a impunidade no país, porque impunidade é muitas vezes que dá certeza, né, para os homens que eles podem continuar agredindo. Nós, desde o ano passado, que a gente tem feito uma série de atividades e balanço aqui no Estado de São Paulo, da situação do Estado de São Paulo em relação à Lei Maria da Penha. Então, a gente começou ano passado fazendo um diagnóstico da situação do Estado, né, que falta centros de atendimento, né, que falta... Agora, quem é o responsável por instituir esses centros? No caso, é o governo do Estado de São Paulo. Né, o governo do Estado de São Paulo é que deveria, né, através do judiciário, construir os juizados especiais. Né, São Paulo, uma cidade com 20 milhões de habitantes, tem um juizado especial, né, para atender. Aí tem as varas, né, que nem sempre atende como devem atender, falta campanhas educativas, falta articulação das políticas públicas. E o município, né, de apoio. Onde é que entra nessa história? O município, ele também ele pode apoiar, ele pode ter os centros, ele tem que ter um plano. Por exemplo, as casas-abrigo. As casas-abrigos, ela pode ser construída no município, ela pode ser construída através de consórcio, né, nas regiões, porque a casa-abrigo nunca é necessário, cada município, só São Paulo, que é muito grande, mas não precisa que cada município tenha. Aí a gente está cobrando, né, nós fizemos uma audiência pública no final do ano com o Ministério Público, cobrando do Ministério Público, porque
O Ministério Público, inclusive, ele tem um papel, está na Lei Maria da Penha, que o papel do Ministério Público é fiscalizar a lei, fazer funcionar, né? Não cumpre também o seu papel. A gente fez uma audiência pública na Assembleia Legislativa apresentando a situação de São Paulo, né, que ainda é de muito descaso, e depois teve esse ato organizado por várias entidades aqui, popular, sindical, feministas, para denunciar publicamente em frente ao Tribunal de Justiça, porque a gente não tem juizados especiais, não tem aquilo que a Neiva falou, que é muito importante, que é a formação continuada desses profissionais que continua, muitas vezes, atendendo, né, de forma, sabe, irrelevante, que banaliza, né, a violência contra a mulher, né, que não atende como deveria atender, muitas vezes não cumpre o que determina a Lei Maria da Penha, né, principalmente na questão da punição, né, continua tentando, né, fazer com que as mulheres façam a conciliação, né, então a gente tem denunciado toda essa situação. E o governo federal está organizando as conferências. Agora vai ter a conferência nacional, né, que vai discutir esse tema das mulheres, a situação das mulheres, aí vários temas estão sendo pautados. O movimento sindical também tem se inserido nessa discussão para colocar temas que nós entendemos importantes e reforçando aqueles temas gerais, não só do mercado de trabalho, mas temas gerais, que nós entendemos também que tem que estar junto como prioridade. Neiva, você participou de uma pré-conferência aqui do município, né, de São Paulo. Que temas que está sendo levado? Por exemplo, a Lei Maria da Penha, o cumprimento, a implementação, com tudo que prevê, todos os mecanismos que ela prevê, isso também está sendo debatido nessas conferências? Sim, é uma das prioridades das mulheres em todas as pré-conferências. Nós participamos aqui da Sé, no centro, né, porque é onde o sindicato está inserido, as mulheres sindicalistas atuam, mas é uma preocupação de todas as mulheres, né, porque a lei, como você mesmo falou no começo, ela é muito conhecida, ela está sendo conhecida, mas ela não está sendo implementada de fato, e as mulheres estão morrendo por conta disso, né? E 10 mulheres por dia, segundo a informação ali da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Então é uma combinação muito grande, nós estamos participando, os temas que vão ser discutidos autonomia econômica, geração de emprego e renda, saúde, sexualidade, direitos reprodutivos da mulher, enfrentamento à violência, saúde da mulher, direitos sexuais e reprodutivos. Sim, combate às formas de discriminação, a lesbofobia. Eu acho que a violência é um grande Mas a violência é um grande tema, porque as mulheres estão perdendo a vida aí. Porque a violência, a sanidade mental, a saúde mental, física, enfim. Você afeta do ponto de vista físico, sexual, psicológico, patrimonial, né? E então você pega transversaliza todos os temas. Então é um grande tema. Nós cobramos, a gente está cobrando do município a efetividade na implementação das propostas que saíram em 2007. No Estado, vamos levar também essas propostas e até chegar no âmbito nacional, porque é uma grande prioridade. Acho que outra prioridade, obviamente, depois dessa, né? A prioridade é a emancipação financeira. Acesso ao emprego de qualidade, decente, né? Você tem aí 53% das mulheres estão em empregos precários no mundo, né? Isso é um dado recente da ONU e que é terrível. E aí as mulheres têm dificuldade de ascensão profissional. Você pega nos bancos, a situação das mulheres no banco, mesmo nos bancos públicos, né? Tem o chamado teto de vidro. Elas chegam até uma determinada função e dali uma ou outra, é rara as mulheres que conseguem ascender. Cargos de direção, superintendências, né? Enfim, executivos de banco. E você tem também a diferença salarial, que eu acho que é outra coisa absurda que nós temos que combater, porque a classe trabalhadora está perdendo com isso, né? Em torno aí de 25% a 36% aqui na região sudeste. Se você pegar a média nacional, é pior. 41% das mulheres com nível superior, as mulheres com nível superior completo ganham 41% menos que os homens.
com nível superior completo. Quer dizer, não tem cabimento, né? Isso mostra, né, que o problema das mulheres receberem menos que os homens não é porque as mulheres têm menos qualificação. Com certeza, né? Você vê que não é a discriminação, é o preconceito, né? É a desigualdade que a gente vive na sociedade. Né? Exatamente. Eu acho que aí a Lei Maria da Penha vem como um marco importante para dizer, olha, a sociedade não aceita essa violência, né? Você não pode bater na sua mulher, né? Não pode, e a história do briga de marido e mulher, não pode meter a colher. Tem que meter a colher, é um problema social, entendeu? Nós queremos viver numa sociedade igualitária e não tem cabimento, não tem Eu acho que lugar para isso. Que você está falando essa coisa de meter a colher, a gente pensar o que precisa ser a solidariedade, né, que a gente tem que ter na sociedade, que as mulheres precisam construir. Porque mesmo a lei por si só, por mais que ela fosse bem implementada, não dá conta, né, como a Neiva falou, porque a violência, né, ela tem a base fundamental na desigualdade. Então, se a gente não constrói solidariedade na sociedade entre as mulheres, né, para combater a violência, para a sociedade se indignar dessa violência e não aceitar, estou falando isso porque eu quando vinha no ônibus, por incrível que pareça, o cobrador vinha discutindo com as pessoas falando sobre violência. E a gente fica, assim, indignada de ver a forma. Eles estavam falando do caso da Elisa Samúdio, né, que foi barbaramente assassinada. E a forma como as pessoas falam é uma forma de justificar. Mas também por que ela foi atrás de jogador de futebol? Sabe que jogador de futebol... Quer dizer, né, você pode assassinar, né, ela que não deve, você pode assassinar. Então, isso é que a gente chama da banalização da violência e que a sociedade não pode justificar a violência. Que eu lembro que nós temos um debate aqui, em determinado ano, que era de uma cartilha e toda uma discussão de combate ao assédio sexual. Prevenção e combate ao assédio sexual. E tinha... Nós fomos para a mesa de negociação discutir isso, cobrar medidas efetivas, né, negociar com os bancos. E tinha pessoas que diziam o seguinte: não, mas a mulher também veste roupa curta, decotada. E aí você fala: bom, não tem nada a ver. Não é porque ela está com roupa curta ou decotada que ela está dando direito ao cara de ameaçá-la, de cobrar favores sexuais em torno de para manter o emprego dela, enfim, né, de assediá-la sexualmente. Não é a roupa. Porque o isso é uma conduta acontece, né? Criminosa, é uma conduta que tem que ser punida, é uma conduta que tem que ser banida da nossa sociedade, né? E não é a roupa que ela está usando que vai dar o direito do cara cometer a violência. Demonstram isso, né? Na questão do estupro ou da violência. São mulheres de 2 anos de idade, de 1 ano de idade, que são abusadas, estupradas, muitas vezes até 80 anos. Né? Então, não tem a ver com o que você veste. Né? É o poder, né? A forma como os homens exercem o poder sobre as mulheres, né? Que independe de como você está vestida ou não. Né? Isso, quando fala da roupa, é para justificar a violência. Né? Então, deixa eu ver. Para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, se eu conheço uma mulher que está sofrendo violência doméstica, de qualquer ordem aí, dessas que a gente já falou, física, moral, sexual, ou se estou sofrendo violência doméstica, como devo proceder? O que devo fazer? Olha, primeiro a gente tem que sempre ouvir as pessoas sem querer julgar. Né? Ouvir, ela poder falar, que isso é sempre uma coisa muito importante para quem está vivendo, porque a gente tem que saber que quem está vivendo a violência está com a autoestima muito baixa, está com a capacidade de tomar iniciativa muito baixa. Então, o que a gente pode ajudar? Ir atrás de organizações, ver se na cidade tem centros de referência, porque muitas vezes a mulher não quer ir naquela hora na delegacia, isso para ela é muito difícil. Então, se ela procura um centro de atendimento, lá vai ter uma equipe multiprofissional, tem uma assistente social, tem uma psicóloga, tem uma advogada, né, que vai orientá-la, que ela vai se fortalecer mais para ver se ela quer ir lá na delegacia, né, faz a denúncia, mas
Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes a gente quer tomar também a decisão e falar, não, você tem que ir agora, tem que conversar, tem que ouvir bastante a pessoa também. Claro que você não vai, a pessoa você está sentindo, né, do lado da sua casa, alguém está sendo espancado, você não vai esperar, né? A conduta da gente é muitas vezes chamar a polícia mesmo, né? E a polícia não gosta quando você faz isso, que ela fala o quê? Né? Ah, mas eu cheguei aqui na casa, ó, já estão, daqui um pouco estão de bem. Só que muitas vezes o fato da polícia chegar naquela casa, mesmo que a mulher fale, olha, aqui não está acontecendo nada, só de ter ido ali já pode ter salvado a vida daquela mulher. Sim. Porque o cara já se constrange muitas vezes, né, de continuar agredindo. Então a gente tem que também e não fingir, porque às vezes essa coisa de meter a colher mesmo, a gente sabe que é a vizinha, a gente sabe que é a irmã, mas a gente finge um pouco que não está percebendo, então tem que conversar com a pessoa, ouvir, né, e ouvir sem julgar, né? Não, mas como é que você aguenta tanto tempo isso? Por que você não fez isso? É tentar ouvir, tentar ajudar, tentar encaminhar, né, para algum lugar que ela possa ter uma atenção. Certo. Ajudar, e eu acho que aí a gente também divulgar a lei. Divulgar a lei, exatamente. Estimular as pessoas a se indignar com essa violência, né? Não naturalizar, exatamente se indignar, porque quando a sociedade, a maioria, tiver essa compreensão, né, e se indignar, e quando, eu acho que é exatamente essas campanhas, inclusive a própria Maria da Penha é uma grande divulgadora dessa lei, do que fazer, né, de tomar atitude, né, uma grande incentivadora, divulgadora disso. Eu só queria falar uma coisa em relação ao Sindicato dos Bancários, que eu acho muito interessante, já faz muitos anos que o Sindicato dos Bancários é um que mais tem colocado em pauta a questão do assédio sexual. O assédio sexual é uma violência muito grande para as mulheres. Faz a mulher perder emprego, tem uma consequência devasta na vida da pessoa. E é a violência mais difícil de você denunciar. É a violência mais difícil de você comprovar. Tem uma relação de poder aí, né? Exatamente, de você comprovar, porque está em jogo o seu emprego, está em jogo uma série de coisas, né? E eu acho que os sindicatos colocar isso na pauta, né, de discussão, isso é muito importante. Muito bem, para a gente finalizar aqui o nosso debate, eu queria que vocês falassem rapidamente qual a avaliação aí dos 5 anos da Lei Maria da Penha, né, e alguma coisa que a gente precisa fazer. Bom, assim, a nossa avaliação acho que é um pouco do que a gente já falou aqui. É muito importante, é um marco, né? A gente mudou, a gente conseguiu colocar que não se pode banalizar a violência, que a vida da mulher está em risco, que é o direito humano da mulher que está em jogo, e que tem que mudar um monte de coisa na sociedade em relação aos direitos iguais, e isso é muito importante. Agora a gente tem que lutar, né? Nosso papel aqui é continuar lutando para conscientizar mais pessoas de que a violência não se... de forma nenhuma ela tem, né, ela se justifica, né, essa coisa que porque a mulher usou roupa curta, ou porque ela não quer mais o casamento, ou porque ela não ama mais, ou porque ela quer ter outra vida. Nada se justifica. É mudar essas consciências através das campanhas, do diálogo, conversando com a sociedade, e nós, movimento social, movimento sindical, lutar, cobrar do governo a implementação da lei, cobrar do judiciário, cobrar que, de fato, a gente possa viver no futuro livre de violência, né, doméstica, de toda a ordem. É lutar, é o que nos resta, né? Sônia. Eu acho que a Lei Maria da Penha já mostrou, a sociedade aprovou, é importante, a gente tem que cobrar para ela ser efetivada. Hoje a gente tem no Congresso Nacional, embora seja uma lei que o povo aprova, que todo mundo acha que é muito boa, mas no Congresso Nacional está cheio de projetos para tentar mexer na Lei Maria da Penha. Então a gente deve perceber isso, deve cobrar, né, para que não haja mudanças, né, pelo contrário, para que a gente possa avançar. E é isso, é cobrar, é se organizar, porque não tem outro jeito, né, da gente conquistar. É difícil mesmo, né, porque a Lei Maria da Penha ela vai mexer também com o machismo.
E muitas vezes quem tem que aplicar a lei, né, como a gente já viu em muitos casos, é o juiz que também já bateu na mulher, que também assedia no trabalho, e é esse que vai ter que aplicar a lei. Então, para ele, muitas vezes é difícil. Então, a gente tem que cobrar, né, para que tenha formação com essas pessoas que são responsáveis por aplicar a lei, que as escolas assumam, né, porque está colocado, né, que as escolas têm que mudar o currículo escolar. E não, as escolas não incorporaram isso no currículo escolar, a gente continua educando os meninos como se a violência fosse constitutiva da masculinidade do ser homem, e não é. Então, a gente também tem que... E a educação tem que pensar na educação. E aí, a auto-organização das mulheres é fundamental, por isso que nós vamos para a Marcha das Margaridas todas, vai ser 100 mil mulheres, né, rurais, sindicais e mulheres, né, dos movimentos populares, feministas do Brasil todo. Um dos pontos que nós vamos cobrar é exatamente a Lei Maria da Penha, mais políticas, né, que previnam a violência, que combatam a violência contra a mulher, não só na cidade, mas também no campo, na floresta. Muito bem, gente, obrigada pela presença de vocês. O debate é fundamental, porque eu acho que é exatamente isso, é discutir, debater, divulgar, que aí a gente está formando, né, desconstruindo conceitos que estão arraigados na nossa sociedade até hoje, né, e construindo novos conceitos que vai levar a gente a viver num mundo melhor, né, e um mundo melhor é um mundo igualitário, sem preconceito, sem discriminação, sem violência, entendeu? E eu acho que é assim, que é isso que é o nosso papel mesmo, lutar para construir esse mundo. E a gente tem aí, essa semana, a entrega da pauta da categoria bancária, vai acontecer agora no dia 12, dia 12 à tarde, a gente entrega para a FENABAN a nossa pauta que foi aprovada na Conferência Nacional. A gente também vai entregar a pauta das campanhas específicas do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, no mesmo dia, do dia 12, e na próxima semana, como a Sônia falou, nós temos eventos importantes. A Marcha das Margaridas é uma marcha que acontece já há alguns anos, é muito bonita. A ideia é colocar 100 mil mulheres em Brasília e fazer a discussão de vários temas. Esse, por exemplo, é um deles, o fim da violência contra a mulher, né, que é um absurdo a gente saber que tem 10 mulheres que morrem por dia vítimas de violência doméstica, né, e que uma mulher a cada 24 segundos sofre violência. Nós precisamos mudar essa realidade. Acho que é um grande avanço a Lei Maria da Penha, foi um grande avanço no nosso país, nós temos mesmo que defender, seja cobrar a implementação dela no judiciário, cobrar que o legislativo respeite a Lei Maria da Penha, que não altere, né, para flexibilizar isso que foi uma conquista para as mulheres, uma conquista para a sociedade brasileira, que está sendo reconhecida aí na ONU, né, em vários espaços de militância das mulheres no mundo, reconhecida a Lei Maria da Penha como exemplo. E a gente tem que defender a Lei Maria da Penha, tem que cobrar dos municípios e dos estados, a sua implementação. Porque não é só a tipificação como crime, não é só a discussão de como é que vai ser feita a denúncia, se tem fiança ou não, mas também o que você faz com que abrigo, que acolhimento você dá para essa mulher, que condição você dá para essas mulheres de fazer essa denúncia, de seguir a vida depois. Né? Eu acho que isso é uma coisa muito rica na Lei Maria da Penha. E a gente conta com todos vocês, cada um de nós tem que fazer a nossa parte, seja divulgando, debatendo, defendendo a lei e leis que nos ajudem a construir esse mundo melhor. Então, nós vamos encerrando aqui o nosso Momento Bancário em Debate. Até a próxima semana, onde nós voltamos a conversar um pouco mais. Grande abraço a todos.